Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de Plantas hoje. do Casacroton, um nativo dos trópicos e conteúdo requer apropriado. Se você fornecer à planta ar quente, rega frequente, alta umidade e chuvas regulares, não haverá nenhum capricho por parte do animal. Ela crescerá e se desenvolverá, agradando com uma coroa decorativa em comum. Localização e iluminação. O croton precisa de iluminação intensa, caso contrário as folhas adquirem uma cor verde. Mas mantenha a planta sob luz solar direta também. Isso é especialmente verdadeiro no verão. O arbusto definitivamente deve ser sombreado, e é melhor colocar o vaso não no peitoril da janela ao sul, mas em algum lugar próximo a ele. Uma variante com sazonalidade de localização é possível. No verão, coloque a capa de Josepe nas janelas com orientação norte e, no inverno, volte para o sul. Se a luz for insuficiente durante a parte mais fria do ano, certifique-se de iluminá-lo artificialmente. E quando estiver quente, você poderá levar o vaso com o código com segurança para o quintal. Basta escolher um local com luz difusa. Não se esqueça de, ocasionalmente, girar o vaso com um animal de estimação em torno de seu eixo, para que as folhas recebam a luz de maneira uniforme. Temperatura. A flor precisa de uma temperatura estável. O ambiente deve ser mantido constantemente a mais de 17 a 22 graus Celsius. Caso contrário, o croton começará a murchar e poderá até morrer. Certifique-se de que o arbusto não fique exposto a correntes de ar. Caso contrário, haverá queda de folhas. E, no inverno, para que o frescor não saia do parapeito da janela, coloque um vaso com codiema em um suporte de madeira ou espuma. Rega. Um hóspede dos trópicos adora a umidade. No verão, a terra deve ser umedecida constantemente, sem esperar que o substrato seque. No calor forte, você terá que regar seu animal de estimação dia sim, dia não. Em clima quente, uma vez a cada 2 ou 3 dias. No outono e no inverno, reduza pela metade a quantidade de líquido para a flor. Uma vez a cada 5 a 7 dias será suficiente. Caso contrário, o excesso de umidade pode levar ao apodrecimento das raízes. Você notou que o croton perdeu suas folhas? Dê imediatamente bastante água ao seu animal de estimação e borrife a folhagem com um borrifador. Só então a planta poderá ser ajudada a recuperar sua aparência original. Regue antes de regar e regue somente com líquido em temperatura ambiente. Não se esqueça de drenar o excesso de água do reservatório. Umidade do ar. O croton também precisa de alta umidade do ar. Ela deve estar no nível de 70%. Portanto, no verão, não se esqueça de borrifar a flor com água em temperatura ambiente. É aconselhável fazer isso diariamente. Além disso, na estação quente, é necessário limpar as folhas de ambos os lados com uma esponja úmida. Se o ambiente estiver muito seco no inverno, não interrompa esses procedimentos. É indesejável manter o codiema perto do radiador, pois isso secará o ar ao redor da flor. Também será necessário dar um banho quente na planta de vez em quando. Só antes disso, certifique-se de cobrir o solo com celofane, para que não haja excesso de água. Se não for possível irrigar a amiga verde com tanta frequência, coloque um prato fundo sob o vaso, enchendo-o com pedras úmidas seixos ou argila expandida. Solo. Ao escolher uma mistura de terra para o croton, certifique-se de que ela contenha folha e terra de grama em proporções iguais com uma pequena quantidade de areia. Em princípio, essa composição deve ter um solo universal para plantas decíduas. Nada de ruim acontecerá se o substrato tiver uma pequena quantidade de carvão vegetal ou turfa triturados. Fertilizantes e adubos. A primavera e o verão são a estação de crescimento ativo para o hóspede do sul. Portanto, uma vez por semana, certifique-se de alimentar o animal com um fertilizante complexo. No inverno, o croton também precisará de nutrição, mas será suficiente se você alimentá-lo de 1 a 2 vezes por mês. Cuidado! O excesso de nitrogênio nos fertilizantes pode levar à perda de decoratividade das folhas da planta. Assim que você regar a planta, adicione o fertilizante imediatamente. Isso facilitará a disseminação das substâncias úteis pelo solo. Repotenciamento. Enquanto o arbusto de croton é jovem, ele precisa de transplantes anuais na primavera, mas uma planta adulta é capaz de viver em um só lugar por até 3 anos. Nesse caso, é desejável trocar a camada superior do substrato a cada estação. É indesejável separar a sola das raízes, pois elas são muito frágeis. É melhor transferi-las junto com o solo antigo para um novo vaso. Em seguida,
Adicione um substrato novo. A camada de drenagem deve ser necessariamente nova. Ela deve cobrir o fundo do vaso em 25% do espaço. Para isso, use argila expandida ou carvão vegetal. Não use um recipiente muito fundo. Parta do fato de que o novo vaso deve exceder o antigo em diâmetro em apenas 20 mm. As raízes devem ser colocadas livremente no vaso sem torcer. Deve haver um orifício de drenagem no fundo do vaso. Certifique-se de que haja uma camada de terra entre a camada de drenagem e as raízes do animal. Quando o tamanho do vaso de cróton atingir um diâmetro de 25 cm, não faz sentido transplantar mais. A partir desse momento, basta substituir regularmente a camada superior do solo. Imediatamente após o transplante, o códio pode ficar com as folhas pendentes. Não se assuste. Ele só precisa de tempo para se adaptar às novas condições. Durante o primeiro mês após o transplante, a planta não precisa de nenhum fertilizante. Poda. Quando o jovem arbusto de cróton tiver um caule de 15 cm, ele precisará ser pinçado. Todas as podas subsequentes são feitas quando os brotos atingem 20 cm. Cortando uma planta adulta, você pode dar a ela praticamente qualquer formato. Apenas certifique-se de cobrir os pontos de corte com carvão triturado ou pó de enxofre. Corte os botões de flores ou os talos de flores que apareceram sem piedade. Eles não trarão beleza ao códio, e o próprio processo de floração consumirá muita energia do animal e piorará o estado das folhas decorativas. Não jogue fora os brotos removidos com folhas, mas use-os como estacas para propagar a flor. A poda ajuda a dar ao subbosque uma aparência esteticamente agradável. Lembre-se de que o cróton se desenvolve como uma árvore. Se quiser transformá-lo em um arbusto exuberante, terá de ser paciente, pois os ramos laterais crescem muito mais lentamente. Não tente cortar essa exótica sob a raiz. O cróton libera tanta seiva leitosa que pode causar doenças nas flores. Se o arbusto parecer ter crescido o suficiente, remova os brotos que estiverem muito longos no final do inverno, mas não mais do que 15 cm. Se desejar ramificar, aperte o ponto de crescimento. Assim que uma folha jovem aparecer, corta com uma pinça. 2 novos pontos de crescimento logo se formarão nesse local. Não se apresse em remover as folhas murchas do arbusto. Deixe que o caule se alimente de seus restos nutritivos até a última folha. Quando a planta não precisar da folha, ela a deixará cair. Não se esqueça de que o cróton tem um suco venenoso, portanto, sempre trabalhe com ele usando luvas. E o vaso com o animal de estimação deve ser instalado de forma que nem crianças nem animais de estimação possam alcançá-lo. Invernada. No outono, o cróton deve migrar da janela do norte para a do sul. A planta agora precisa ser regada com muito menos frequência. Mas não se esqueça de ficar de olho no substrato, para que ele não seque, permanecendo constantemente úmido. É necessário continuar a pulverizar o arbusto com um pulverizador e limpar as folhas com um pano úmido. Mas faça isso de vez em quando. É melhor adiar a chuva, que é a favorita dos crótons, até a primavera. Essa flor exótica tem folhas valiosas, não flores. Portanto, você deve dar atenção especial aos cuidados com a planta para que as folhas não caiam e deixem o tronco descoberto. Se você se esforçar um pouco, tudo dará certo, e o cróton encantará seus proprietários com uma bela capa de folhas de várias cores e formas.